Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais 1/4 de hora de oração, uma devocional da palavra de Deus sobre oração. 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, de clamor, 15 minutos de louvor, de adoração e 15 minutos de ações de graça. É isso aí. Eu já estive falando sobre os benefícios do lugar secreto, como também do potencial da meditação, da reflexão na palavra de Deus, sem contar as armas espirituais, o jejum, a disciplina de oração. Mas eu não posso deixar de falar sobre a importância da palavra de Deus. A leitura bíblica feita com um espírito de submissão e oração a Deus é muito importante para gerar transformação em nós. Ou seja, a leitura da palavra de Deus é um agente transformador da nossa vida. Aquele que é comprometido com a leitura diária da palavra de Deus, ele é beneficiado só de ler a palavra de Deus. Olha o que João registra no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Esses três verbos super importantes, ler, ouvir e guardar. Guardar no original grego tem o sentido de reter, de colocar em prática aquilo que você leu, aquilo que você ouviu. Não basta apenas ser ouvinte, mas você tem que ser praticante da palavra de Deus. Cada porção da palavra de Deus é útil, é necessária. Então, nenhuma parte da Bíblia pode ser ignorada ou negligenciada. Nós temos que nos expor à profundidade plena da sabedoria e revelação da palavra. Passar tempo com Deus é passar tempo com a palavra de Deus. Passar tempo com Ele é passar momentos com a sua palavra e deixar que a palavra seja o agente transformador. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse quando estava nessa terra, em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja a condição de mão dupla. Eu tenho que estar em Cristo e as palavras de Cristo têm que estar em mim. Não basta apenas estar em Cristo, mas temos que ter a palavra dele nas nossas vidas, a palavra dele no nosso coração. É maravilhoso desenvolvermos o gosto de ler, de conhecer, de estudar o ministério de Jesus nos 4 evangelhos. Nós aprendemos como ele se move, como ele age, como ele fala. É impressionante nós observarmos até como ele pensa. Isso desperta em nós o desejo de conhecê-lo melhor. E o livro dos Atos dos Apóstolos são, na verdade, os atos do Espírito Santo de Deus, onde aprendemos as chaves do poder e da autoridade do reino de Deus. O tempo que passamos lendo é a nossa fonte de vida e santidade. Agora, mais do que ler as Escrituras, nós precisamos aprender a orar as Escrituras. Precisamos aprender a orar as suas palavras. A Bíblia ela é um grande livro de oração. Praticamente em cada página da Bíblia contém sugestões de oração. À medida que você passar tempo absorvendo a palavra, a sua meditação não só se tornará agradável, como também abrirá espontaneamente o seu coração para Deus. Orar a palavra é algo poderoso por vários motivos. Olha só o que o escritor de Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, por si só, ela já é viva e eficaz. Então, quando você ora a palavra, você está fazendo uma oração viva e eficaz. Quando a expressão de nossas orações é moldada pelas Escrituras, nós podemos ganhar confiança ao sabermos o que estamos pedindo de acordo com a sua palavra.
Porque se oramos de acordo com a sua palavra, estamos orando de acordo com a vontade de Deus. E se oramos de acordo com a vontade de Deus, então nós podemos ter confiança. 1 João capítulo 5, versículo 1 nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Agora vai lá comigo para o versículo 14 e versículo 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então a importância de nós orarmos segundo a sua vontade. E como eu vou saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é revelada e é expressa na própria palavra de Deus. Então, se eu crio o hábito de orar segundo a palavra, eu vou orar segundo a vontade de Deus. E se eu orar segundo a vontade de Deus, é certo que ele nos ouve, então eu posso ter a confiança, a convicção de que a minha oração vai ser respondida. Somos orientados a orar segundo a vontade de Deus, de maneira que nós próprios não consideraríamos como orar. Então, a importância de entendermos que a palavra de Deus nos direciona à forma de orarmos com eficácia. Orar as Escrituras acrescenta uma dimensão de criatividade e surpresa à nossa vida de oração, o que, por sua vez, torna a oração muito mais fascinante e agradável. Um dos segredos mais maravilhosos para tornar o seu relacionamento do lugar secreto com Jesus absolutamente agradável e frutífero é aprender a orar a palavra de Deus. Orar no sentido bíblico verdadeiro é o aspecto pleno das expressões humanas com Deus. Oração inclui louvor, inclui ações de graças, inclui adoração, inclui intercessão, súplicas, gritos de alegria, levantar as mãos, rendição, reverência, honra, exaltação, afeição íntima, arrependimento, entrega, lamentação, contemplação, batalha espiritual e profecia. Tudo isso compreende uma vida de oração. Quando as Escrituras começam a sugerir as suas orações, você pode esperar que elas abranjam uma vasta gama de expressões. Os salmos são orações musicalizadas. Então nós podemos pegar um salmo e orá-lo versículo por versículo, porque em todo versículo existe uma palavra-chave que pode ser um trampolim para a nossa oração. Destaque a palavra-chave e aprenda a desenvolver aquela palavra-chave ou pensamento em oração perante o Senhor. Deixa eu dar um exemplo aqui de um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, que é o Salmo 84. O salmista ele vai expressar a felicidade daquele que habita no santuário do Altíssimo. Então, Salmo 84, vamos fazer um exemplo, um modelo acerca de como orar a palavra, versículo por versículo. Versículo 1 do Salmo 84 nos diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Fale para o Senhor as coisas agradáveis que você pensa a respeito dele, a respeito da sua obra, do seu reino, da sua casa. Agradeça ao Senhor as coisas que ele está fazendo. Ó Senhor, quão amáveis são as tuas obras, o teu tabernáculo, como o Senhor é agradável. Onde quer que o Senhor habite, se torna agradável, porque tu és agradável. Não é o local, mas é a tua presença no local. Declare como salmista, ou faça a oração do salmista, sempre na primeira pessoa, sempre pessoal. Eu prefiro estar contigo do que estar em outro qualquer lugar. Olha só o versículo 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.
Expresse ao Senhor o anseio pela sua presença, o anseio por Ele. Você o deseja. Contemple a maravilha do Senhor. Então contemple-se, maravilhe de ter acesso aos átrios do Rei, aos átrios da maior autoridade existente. Impressionante nós vermos o salmista se deliciando na presença do Senhor, e nós podemos fazê-lo mesmo. 84:3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, juntos dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, vai dizer acerca do cuidado que Deus tem pelas flores, pelas plantas, pelo lírio do campo, pelos pardais, pelas aves dos céus. Até o pardal encontrou casa. Então diga o quanto você deseja ficar constantemente na presença de Deus. Verbalize o que o seu coração se sente pela casa de Deus, pela presença de Deus, e adore-o como seu rei. Versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Agradeça a Deus pela bênção de termos a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de podermos cultuar ao Senhor e estar na sua presença. Agradeça pela bênção sob a qual você vive, por estar disponível, disposto continuamente na presença do Senhor. Verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Diga ao Senhor como você é feliz, como você é contente de ter as forças renovadas no Senhor. Somos aqui peregrinos nessa terra, aqui é passageiro, então estamos caminhando para a nossa morada eterna, onde o construtor é Deus. Mas olha que lindo o versículo 6, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Um vale de Baca é considerado um vale árido, um vale de sofrimento. Mas olha o que o salmista está dizendo. Bem-aventurado, bem feliz, bem contente, aquele que quando passa pelo vale de sofrimento, faz do vale de sofrimento uma fonte de águas vivas. Faz do vale de sofrimento. Baca no original em hebraico significa vale árido, vale de sofrimento ou ainda chorar e sofrer. O salmista está afirmando que quando passar por esses vales áridos, aprenda a extrair dele uma fonte de águas vivas. Agora, interessante é que a fonte de água viva, ela não sacia-se a si mesma. Ela dá água para saciar ao próximo, ou seja, as lutas, os vales, as tribulações e sofrimentos que você passa é para abençoar a vida de alguém, para servir de experiência na vida de alguém. Confesse a fé na sua liderança, no seu Deus, naquele que te guia, que te protege, que é Ele que está te capacitando para você transformar a escuridão numa fonte de águas vivas, um vale aonde você pode fluir como fonte, como cisterna. A chave para o seu vale se tornar um jardim de experiências. Paulo ainda vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, desenvolve a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, quando nós olhamos o versículo 7, o salmista diz: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O vale pode ser um lugar de aparente fraqueza, sombrio, aridez, mas são das fraquezas que Deus revela a sua força. Agradeça a Deus por estar guiando você pelos vales até a próxima montanha de força. Regozije-se pelo fato de Deus estar transformando a escuridão do seu vale num encontro face a face com sua glória. Versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Derrame-se perante ele, diga o quão desesperadamente você deseja que ele o ouça. Verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
O escudo pode ser uma referência à perda de reputação. Por causa das orações não respondidas, clame ao Senhor para restaurar as suas defesas e para te justificar. Versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Aqui, nós vemos o salmista expressando o quanto ele ama estar na presença de Deus. E olha que o átrio é só o pátio exterior do tabernáculo. O salmista está expressando que é um privilégio estar no pátio exterior, já é o melhor lugar do que em qualquer 1000 outros lugares fora da presença de Deus. Um dia nos átrios é mais prazeroso e mais emocionante do que em 1000 dias em qualquer outro lugar. É como se ele estivesse dizendo que ter o coração voltado para Deus é ter as melhores coisas, as coisas mais elevadas do reino, vale mais do que qualquer outra coisa. Em outra interpretação, nós poderíamos dizer que ele está dizendo que ele se alegra só em ser porteiro da casa do Senhor. Só o fato de ele estar ali na recepção como introdutor é melhor do que qualquer outra coisa do mundo. E para terminar, verso 11 e 12, no 11 ele diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Ele é a nossa luz, ele é a radiação que nos energiza, é a nossa fonte de calor que ilumina o nosso caminho a cada dia, ele é o nosso protetor. E no verso 12, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Como é bom termos um Deus altíssimo, tremendo e poderoso em quem podemos descansar. Diga-lhe o quanto você confia nele e agradeça a ele pela forma, assim como o salmista se expressa nesse salmo. À medida que você ora as Escrituras, não tema em fazer orações repetitivas, porque a repetição das palavras e frases significativas vão funcionar eficazmente para internalizar em seu espírito e fazer com que a verdade tenha um impacto pleno em seu coração e na sua mente. Deseje que a palavra de Deus penetre profundamente em seu ser. Chame a atenção com seu impacto. Amplie e expanda o seu coração com um anelo apaixonado. Entre no sistema de sua fala e funções e produza frutos dignos de arrependimento para a vida eterna. Procure orar as Escrituras até criar o hábito, até se habituar. Quando você despertar para esse segredo, você desejará levar a sua Bíblia para todo e qualquer lugar que você for orar. Você a levará para o seu lugar secreto. Criando essa prática, você vai se deparar orando a palavra de Deus, mesmo quando você estiver dirigindo ou andando no seu dia a dia. Deus nos deu um tremendo e poderoso presente, que foi a sua palavra. Esse é um meio de nos desviarmos da oração autocentrada, com base no ser humano ou na autocomiseração, em torno da qual a nossa alma sempre deseja gravitar. Para encerrarmos, 1 João, capítulo 5, aonde o apóstolo vai nos apresentar no versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida, e quem não tem o Filho, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Aprenda a orar a palavra de Deus. Aprenda a orar entrando na mente de Deus, entrando em seus pensamentos, expressando as prioridades do reino. Além do que, é orar de acordo com a sua vontade, porque a sua palavra e a sua vontade são imutáveis, são inseparáveis. Através da palavra, ele revela a vontade dele para nós. E tudo quanto pedirmos segundo a sua vontade, é certo que ele nos ouve. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a orarmos a tua palavra,
a colocarmos a Tua palavra em prática nas nossas vidas para vivermos novas experiências de oração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aproveite os próximos 15 minutos, escolha um salmo e ore a palavra de Deus, perseverando em oração. Deus te abençoe e até a próxima. Culto, um quarto de hora.